Olá, eu sou o Nuno Margaça do GoRide e hoje viemos a um dos sítios mais emblemáticos do ciclismo em Portugal, Museu Joaquim Agostinho. Não só o museu, mas hoje temos alguém também emblemática no ciclismo português, o Cândido Barbosa. Olá, Cândido. Nuno, obrigado. Além de sermos amigos, felizmente acolhemos a notícia que eras um dos candidatos a presidente da Federação de Ciclismo em Portugal. Gostaria já de começar por este tema. O que é que te leva a candidatar-te a presidente da Federação de Ciclismo? Bom, Nuno, eu não tinha isto na minha agenda pessoal de vida. Verdade se diga que eu também não sou uma pessoa de planos a muita distância. O ciclismo ensinou-me isso mesmo. Entramos na Volta a Portugal e no primeiro dia, no prólogo, já podemos levar um planeamento daquilo que é a Volta a Portugal, as etapas difíceis, as etapas perigosas, as etapas onde se pode não ganhar, mas pode-se perder tempo, por aí fora. Mas, enquanto não passarmos o prólogo, não devemos taticar, dar a tática a toda a equipa para o segundo dia de prova. Não. Terminando uma etapa, pensamos na seguinte, dentro do plano que inicialmente estava previsto. E eu, efetivamente, até outubro do ano passado, não tinha isto na minha agenda. Já alguém dentro da família do ciclismo me tinha abordado. O Cândido é que dava um presidente. O Cândido... Bom, mas a final de outubro do ano passado, com agentes da modalidade, incluindo o Delmino Pereira, tivemos conversas e tivemos depois conversas mais sérias, vamos lhe chamar de reuniões, para ver qual a minha disponibilidade para arrancar na sucessão do caminho que o Delmino fez até hoje. Bom, e que está ainda a fazer até outubro. É público, eu tenho uma empresa que presta serviços a uma parte grande dos organizadores de ciclismo e inclusivamente à Federação também. Nada a esconder em relação a isto. E naturalmente que tive que repensar a minha vida, tive que falar com a família neste sentido, porque é uma mudança bastante drástica. E fiquei algo sensibilizado pela preocupação que tenho no futuro do ciclismo e a decisão foi sim. A decisão foi sim, vou arrumar a minha casa, situação que está a ser tratada e resolvida para que não haja dúvidas e para que o meu nome não fique em causa, porque quem me conhece e quem sabe a minha forma de estar, sabe que eu sou dessa forma e não poderia ser de outra. Isto foi como uma semente que se mete para a terra, só que cresceu muito rápido. A minha horta tinha aqui vitaminas e há uma coisa que eu não posso esconder e há uma coisa que, naturalmente, para este cargo, tu sabes, há aqui uma paixão e um amor incondicional à modalidade. E eu venho de dentro do ciclismo, com a experiência que tive entre ciclista, entre ajudar atletas a lançá-los para vingar numa carreira, entre ajudar outras organizações a organizar provas, entre organizar provas, o meu passado, que foram 8 anos como autarca do desporto e da juventude, que criei uma academia dentro de um centro escolar, que hoje é uma academia de referência, o Centro Escolar de Vitarães, em Paredes, que já conseguimos ter mais de 70 miúdos a competir, que enfrentei uma equipa de cadeiras de rodas que tinham grandes dificuldades e que é preciso patrocinar, ajudar na deslocação, porque um transporte como este exemplo magnífico que está aqui de carro, com uma simples grade, leva bicicletas em cima. O ciclismo adaptado não é assim. E tudo isto deu-me
esta almofada, este estofo que eu hoje sinto-me capaz de enfrentar aquilo que pode ser as linhas mestras do futuro da Federação e sinto-me capaz de desenvolver e pôr o ciclismo no patamar que todos nós vamos querer ver e que todos nós merecemos, porque tenho aqui uma equipa, porque não estou só, e esta equipa ama o ciclismo de forma incondicional como eu amo. E acompanhei bem a tua carreira enquanto atleta. Tu eras um fora de série, eras um, como alguns dizem na gíria, eras um fusão, não é? Portanto, eras uma pessoa muito competitiva e tal. O foguete de rebordosa. O foguete de rebordosa, tal e qual. E, portanto, quero dizer claramente que, enquanto atleta, te vai ajudar muito agora nesta nova fase como dirigente. Sem dúvida, felizmente o Delmino já vinha dessa sucessão, portanto, também tinha sido um corredor atleta e tu também. E, portanto, aquilo que eu te queria questionar é, de facto, o Delmino pegou na Federação, fez o seu trabalho, tu agora, felizmente, também conheces por dentro o ciclismo. Achas que tu tens alguns pontos já que queiras enumerar, que achas que algum trabalho podia ter sido um bocadinho mais limado em algumas arestas? Sim, Nuno. Eu hoje consegui, e porque fiquei muito satisfeito por todo o apoio que tive, e eu hoje consegui ter o Henrique Castro, que foi o anterior presidente que sucedeu Artur Lopes, e depois entrou o Delmino. O Henrique Castro não foi, ou se foi meu presidente enquanto atleta, eu deveria de ser miúdo com 11 ou 12 anos e não me recordo. Eu apanhei na minha geração quase sempre o Artur Moreira Lopes. E o Delmino já, quando eu termino a carreira, ele já lá não, ainda não estava como vice-presidente do Artur Moreira Lopes. E eu tenho-te a dizer que todos eles, tirando aqui um bocadinho a parte do Henrique Castro, que era do ciclismo que estamos cá hoje, do ciclismo que não era um ciclismo totalmente organizado em termos de equipas, em termos de táticas, cada um corria quase para si individualmente, e como sabem, o ciclismo é uma modalidade individual, mas provavelmente a mais coletiva de todas. De todos eles, eu posso dizer que o Artur Lopes fez uma alta revolução e começou a introduzir o ciclismo não é só andar de bicicleta na estrada. Começou a introduzir umas quantas mais vertentes e toda a evolução que houve em torno da bicicleta foi acompanhada. O Delmino deu-lhe mais força ainda, porque a bicicleta não é só este instrumento que dá para competir, mas, como sabes, e no início, este estigma que ir trabalhar de bicicleta era para gente pobre, não, isso já faz parte do passado, pelo contrário, porque hoje as e-bikes vêm colmatar a casal duas com que eu aprendi a andar, e hoje não, hoje ter uma e-bike é uma coisa que não está ao alcance de toda a gente, que é um dos temas que eu gostaria, junto do Governo, de apelar para que realmente se possa incutir mais bicicletas no mercado e sensibilizar as pessoas a andar mais de bicicleta. E o ciclismo dar-nos esta oferta, esta abrangência de como a bicicleta podemos ter lazer, podemos ter competição, podemos ter um meio de transporte e tudo isso. E o Delmino realmente fez um excelente trabalho. Poderiam ter feito, se fosse eu, poderia ter apostado mais por um lado ou não tanto para o outro. Sim, é relativo e é discutível. No entanto, o que é que eu te posso garantir? Desde lá de trás, o ciclismo tem vindo a sofrer alterações significativas. E nestes últimos anos, e que o Delmino já não está, porque tem feito um excelente trabalho em determinadas situações, mas eu acho que também já está em fim de mandato, estamos a concluir os 12 anos, a evolução que recentemente é pública, é notável. Antigamente, não. Até há 3, 4 anos atrás, quem é que ganhavam as grandes voltas? Ciclistas com mais de 27, 28, 30 anos. Então, giros, tours, vueltas e por aí fora, e mesmo voltas a Portugal, volta à Polónia, volta à Alemanha, não eram miúdos. Hoje, a formação é o pilar que será visto por mim com todos os olhos e com um gabinete que queria criar de apoio à formação, que para
prescrever treino, esse treino tem que estar fundamentado em testes, em análises, num plano de acompanhamento nutricional que está de mão dada com o treino. Para quê? Para nós ficarmos com os dados e registros de todos os atletas e que, na formação, uma das coisas que tu sabes perfeitamente é que o atleta não deve estar sob pressão para obter resultados ou para depender de ir à seleção ou não, porque se eu não tiver um bom resultado eu não sou selecionado. Se eu não tiver um bom resultado, não me vão levar à volta a Portugal do futuro. Isto é o maior erro e isto é o caminho que se tem percorrido até hoje e que, efetivamente, os ciclistas nem sempre vão pelo caminho correto e vão pelo caminho mais fácil, mais curto, e que, às vezes, acaba por manchar o ciclismo com algumas situações menos agradáveis que têm hipotecado bastante a modalidade, que se chama doping. Algo que tem que ser trabalhado de fundo e que tem que ser explicado a todos aqueles que andam na modalidade. Este trabalho feito a 4, 5 anos, nós poderemos ter resultados de fazer uma seleção pelos dados de todos os atletas e não pelos resultados impostos. Logo aí, tiramos aquela pressão com que faz com que o atleta acelere alguns processos antes do tempo certo. A formação não prevê pressão e, como tal, estes atletas, ao fazer o caminho do ciclismo da atualidade, temos um grande exemplo que se chama António Morgado, porque hoje já há atletas da classe de júnior a passar a profissionais, já quase que não passam por sub-23, pelo escalão de esperanças. É importante fazê-lo e ele está lá e ele existe, é para se competir nessas idades. O calendário começa a ter esta exigência, mas o ciclismo mundial está desta forma e nós temos que o acompanhar, até porque nós temos talentos. Temos é que fazer um trabalho com dignidade, transparência, para que realmente possamos vingar campeões. Porque quando se chega à idade de ser profissional, se já vamos castigados, porque o ciclismo tem um patamar de muito esforço e um momento sempre de desconforto. E este momento de desconforto tem que ser compensado. Se não é compensado nestas idades por as ferramentas que levam a que o ciclismo seja um ciclismo atual e limpo, naturalmente que se chega a profissional desgastado psicologicamente e nós, quando somos miúdos, intelectualmente não conseguimos suportar determinadas pressões psicológicas. E é aí que nos leva a ficar pelo caminho. Claro. E este é o pilar. Formação e depois ética e transparência no desporto, que é uma das coisas que eu tenho imensas ideias que hoje foram apresentadas no CAR, no Jamor, e que naturalmente postas em prática vamos ter um ciclismo melhor e um ciclismo de podermos captar ainda mais agentes para a modalidade naquilo que é as várias vertentes, naquilo que é não na competição, no ciclismo de lazer e no utilizador da bicicleta. Até onde é que achas que os nossos corredores, os nossos atletas podem ir? Achas que podem ganhar um Tour de France? Podem ganhar uma Vuelta? Eu penso que sim. Esta cultura é relativa, eu concordo de alguma maneira, mas acho que o ciclismo, sendo uma das federações mais antigas de Portugal, a comemorar os 125 anos em dezembro próximo, o centenário da Volta a Portugal, que está aí próximo também, nós temos tido ciclistas de várias categorias. Bom, nós tivemos um campeão do mundo chamado Rui Costa e que ainda é um atleta de referência. Nós tivemos um Sérgio Paulinho que eu estive presente nesses Jogos Olímpicos e que trouxe uma medalha de segundo classificado. Nós temos os irmãos Oliveira que na pista
já tem resultados campeões da Europa com imensas medalhas. Recentemente e até de outras vertentes, o Tiago Ferreira... Também no VTT, eu ia lá chegar, o João Matias, que tem feito um excelente trabalho também na pista. Bom, entre outros. O Tiago Ferreira no VTT. O Telmo Pinão nos adaptados. O David Rosa, que acaba por deixar a modalidade, mas também no VTT. Bom, há aqui toda uma panóplia de atletas que, cada um no seu terreno, tem feito resultados fantásticos. O João Almeida, para mim, é um ciclista de grandes voltas. Na altura que o Lance Armstrong, um caso polémico, que eu falo dele com a maior das naturalidades, tinha um adversário chamado Juan Ulrich. Este alemão, provavelmente, se não tivesse nascido numa era de um Lance Armstrong, ele também tinha ganho 4 ou 5 tours. O João Almeida apareceu num momento onde apareceram foras de série. Claro. No domingo passado, fez-se uma corrida chamada Paris-Roubaix com média final de 47 km por hora. É algo que está aí. O João é um excelente ciclista, já teve excelentes resultados, aquele giro que foi uma pena, não é? Sim. Mas que esteve lá, esteve na discussão. Com esta panóplia de atletas que há de enorme valor, vai ser muito difícil o João vencer um Tour, uma Vuelta, um Giro. Vamos ver. E ele está como eu estou e como estive. À partida para ganhar. Temos que estar com esta mentalidade. O Morgado, acho que é um caso que é um caso muito sério. É um jovem que, a meu ver, já no seguimento também do João Almeida, foram trabalhados e acompanhados por gente que lhe tomou a mão muito cedo e que os acompanhou, e que a evolução deles acaba por chegar mais cedo que aquilo que é expectável. E como tal, os resultados estão aí. O João apareceu cedo, o Morgado está a aparecer mais cedo ainda, depende um pouco da genética de cada um, mas tudo tem a ver com este acompanhamento de forma rigorosa, de forma transparente que é feito. Naturalmente que ainda não se definiu muito bem aquilo que é o perfil do Morgado, mas pode ser um caso sério. Agora, com a concorrência que existe neste momento, há uma meia dúzia de ciclistas no pelotão internacional que são máquinas autênticas. São máquinas autênticas. E o Morgado está a entrar, não nessa meia dúzia, mas está a aproximar-se muito deles. O João combate com eles e isto deixa-nos muito orgulhosos. Que vamos amanhã ter um outro João, um outro Rui Costa, um outro Sérgio Paulinho, um outro Telmo, um outro... Estamos a esquecer do Ruben? O Ruben. Claro. Exatamente, estamos a esquecer do Ruben, que é fantástico. O Guerreiro não só pelo nome, mas porque o Ruben, aquela belíssima etapa que ele nos ofereceu, o Nelson Oliveira, são imensos. E o próprio Nelson às vezes tem um trabalho que nós não nos apercebemos, mas é um trabalho de trabalhar para a equipa soberbo, não é? É o trabalho de exigência num patamar onde poucos o fazem. Claro. E para lá chegar, o Nelson abdica. O Nelson às vezes durante um tour e durante uma grande volta anda a trabalhar para essa gente e chega ao dia do contrarrelógio de uma forma descontraída e aponta ali nos primeiros 10, 15. Temos que ter gente muito boa. Bom, eu sinto-me orgulhoso pela carreira que fiz, naturalmente. Estive a correr também numa das grandes equipas lá fora, tive as minhas vitórias, mas o ciclismo hoje está diferente, claro. Está completamente diferente. E esperamos, numa grande volta, poder, um dia destes, estarmos
com alguém que nos possa dar ainda mais esperança de que aquilo que já deram, que já tem sido muito bom. Achas que as federações de ciclismo estão preparadas para esta nova fase das e-bikes? Quando digo isto, porque, como sabes, o mercado está cada vez mais a passar para a fase das e-bikes. Aliás, números dizem que já daqui a 3 anos o número de e-bikes a nível mundial já vai ser igual ou superior às bicicletas convencionais, e eu pergunto que se consideras, tens alguma estratégia já para a Federação também, nomeadamente porque as e-bikes, como sabes, foi algo muito discutido, diziam que era doping mecânico, entre aspas, mas uma coisa é certa, é que de facto, e como disseste muito bem, isto tudo está a mudar. O que é que tens presente em relação às e-bikes? Eu continuo a dizer que o ciclismo de competição tem que manter-se no mesmo registro sem os motores auxiliares, as e-bikes. Está a aparecer cada vez mais vertentes com e-bikes, e isso está claro que vamos ter algumas das competições com bicicleta tradicional, convencional, normal e e-bikes. Isso já acontece e esse mercado tendencialmente vai crescer. Aqui a Federação tem o rosto no terreno, chamam-se as associações, as nossas 15 associações. E é também um ponto forte que eu quero alicerçar e dar mais condições do ponto de vista de financiamento, do ponto de vista de conseguir com que estas associações possam captar mais jovens, porque a maioria esmagadora das provas organizadas na formação são pelas associações. E daí as e-bikes começam a aparecer. E daí o utilizador de bicicleta, por via de todas as associações que nós temos espalhadas no nosso país, tem que ser feito esse trabalho, tem que se comunicar o que a bicicleta é capaz. E é por aqui que eu tenho algo planeado para se trabalhar, porque a Federação é a Federação, mas depois tem os seus associados, que são as associações espalhadas por todo o país, e por todo o país elas é que dão a cara por nós. Temos que ter aqui um apoio muito forte e muito direto, como eu hoje de manhã dizia, nós temos que ter uma pessoa a 100% dedicada, numa linha dedicada, porque as associações são compostas do associativismo ainda do lá atrás. Gente que trabalha muito na base da carolice e que precisa de um suporte. E a Federação tem dado esse suporte, mas temos que o reforçar. E as e-bikes estão em todo lado. E as associações têm que trabalhar isto. Temos que saber receber as mudanças do mundo. Por isso, hoje, o ciclismo não é o ciclismo do tempo deste senhor que aqui está a acompanhar-nos. Tens alguma estratégia de forma a sensibilizar e tentar com que o governo olhe melhor ainda para o ciclismo? Todos nós sabemos que a volta a Portugal, há 40 anos ou há 30 anos, era a forma de chegar ao desporto a todo Portugal, e era algo que viveste bem isso, Cândido. Achas que há aqui, digamos, claro que tu me vais responder que eu tenho que ir buscar mais dinheiro portanto, ao IPDJ, não é? Portanto, eu preciso de mais financiamento para colocar. Achas que consegues, ou tens aqui algumas ferramentas que possam sensibilizar melhor essa questão? Eu, nos meus alinhamentos para o futuro, uma das coisas que tenho, em conjunto com as associações, só para terem uma ideia, cada associação tem a sua área geográfica, e nessa área geográfica tem sempre uma comunidade intermunicipal, ou às vezes mais do que uma. E a ideia que eu tenho, porque o saco dos 90 milhões de euros é só um, certo? E esse, nós já lá temos a nossa fatia, e a manta tem aquele tamanho, e é difícil, muito mais do que gerir essa verba. Aqui a ideia que eu tenho é, porque a modalidade o permite fazer,
Porque nós temos, por dizer alguma coisa, a Associação da Beira Litoral, Zona de Aveiro, que abrange ali uns quantos municípios. Tentarmos pegar na comunidade intermunicipal, em conjunto com as autarquias que são os membros dessa comunidade, perceber no ano anterior qual o calendário que temos para esta associação, que vai ser formação, vai ser o incentivo de criarmos academias nas escolas e os clubes locais trabalhar isso. Há de ser outro tipo de competição em várias vertentes, desde os miúdos de formação até ao elite, e com isto nós vamos ter aqui um conjunto de atividades, incluindo o CPT, o Ciclismo para Todos, que aí entram os grão-fundos e outras atividades, os NGPS, os Race Natures, entre outros produtos, que estamos a falar na parte turística também. Estamos a falar no lazer, parte turística, na educação, porque vamos dentro das escolas, e na formação e na competição, que envolve aqui um conjunto de situações que, a meu ver, penso haver a capacidade para as comunidades intermunicipais, em conjunto com estes municípios, poder alicerçar uma candidatura com base num conjunto de provas que toca em vários setores do nosso grande, pequeno, mas rico Portugal. Então, se assim é, poderemos também criar aqui alguma sustentabilidade às nossas associações. E é aí que eu prevejo trabalhar e tenho mesmo que ter aqui um gabinete interno ou externo que me possa trabalhar isto de forma a conseguirmos um financiamento não diretamente para a Federação, mas diretamente às associações, porque são elas que organizam uma grande parte, nomeadamente das provas de formação. E de paraciclismo, e das femininas, e de BTT. Por isso, é esta a estratégia, seria este também um dos temas que eu gostava de trabalhar para alicerçar o financiamento ao ciclismo.